E aí, galera, estamos iniciando mais uma videoaula, só que agora adentrando no mundo das derivadas do nosso cálculo diferencial, ok? Antes de mais nada, curte, se gostar do vídeo, compartilha e se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tá? Hoje nós temos novidade, assista até o final, que eu espero que vocês gostem dessa novidade. Nossos vídeos terão esse viés daqui para frente. Então se liga, eu vou considerar a função f de x igual a x ao quadrado. É a nossa parábola, tá? Função do segundo grau, quem tiver dúvida de gráficos de função do segundo grau, comportamento, detalhes dele, temos videoaulas específicas dele com o GeoGebra lá no nosso canal, tá? Dela com o GeoGebra lá no nosso canal. Beleza, temos aqui o gráfico da função do segundo grau. Vou considerar para essa função dois intervalos. Dois pontos. Vou usar o LaTeX. Vou dar um espaço. Primeiro intervalo de 1 até 3 nessa função. Intervalos contidos no domínio dessa função. E espaço, outro espaço. Vou considerar também um intervalo de 2 até 3. Todos pertencentes ao domínio, contidos, na verdade. Um conjunto está contido em outro. Todos os dois conjuntos contidos no domínio dessa função. Beleza. Vou mudar aqui, aumentar para média, para a gente enxergar bem os intervalos, colocar em negrito. Ok, a gente vai trabalhar com eles. Vou inclusive tirar essa malha para a gente enxergar muito bem as nossas atividades hoje, que eu vou escrever um pouquinho aqui na tela do GeoGebra também. Vou marcar esses pontos para o primeiro intervalo, 1 e 3. 1, f de 1. Tá? Joguei 1 na função, obtive 1, imagem 1. Vou jogar agora o ponto 3 e f de 3. 3, imagem 9. A imagem é encontrada jogando 3 na expressão x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Beleza. Ok, temos esses dois pontos. Ok, gente? Quem não lembra, né, vale a pena ir lá dar uma conferida na aula de função do primeiro grau. Já falamos anteriormente sobre taxa de variação. Mas taxa de variação especificamente para quê? Para a função do primeiro grau. Celso, e função do segundo grau tem taxa de variação? Na verdade, tem várias taxas de variação. E agora eu vou estar intitulando ela, explicitando como uma taxa média. Mas lá também já falávamos em taxa média, ok? Por quê? Eu tenho várias. Eu tenho esses dois pontos na função do segundo grau, e a gente sabe da geometria plana que por dois pontos a gente consegue traçar uma reta. Então eu vou usar o GeoGebra para traçar uma reta, marcar o ponto A, marcar o ponto B, e obter uma reta G. Ok? Essa reta ela tem um coeficiente angular, a gente já falou disso. Eu posso vir aqui no GeoGebra e marcar como inclinação. Ao clicar vai aparecer o coeficiente angular, o triângulozinho. O que é que significa isso? Que a taxa de variação média para essa reta, ou seja, a reta que passa por esses dois pontos, é igual a 4. Ok? Mas como eu posso calcular isso algebricamente? O que é que significa isso? Significa que eu tenho um delta, mas antes eu vou colocar na fórmula LaTeX uma fração. Eu tenho no numerador uma variação delta, corrigindo, y sobre uma variação, também um delta, só que x. Essa variação, para esse caso, para esses dois pontos em particular nessa reta, que também são pontos da função, equivale a dizer o seguinte: o numerador, a variação em y, eu vou considerar a imagem do ponto final, que é o ponto de abscissa 3, tá? É o ponto B, e a imagem é 9. 9 menos a imagem do ponto inicial, que é 1. Beleza. Sobre a variação em x, ou seja, o valor final em x menos o valor inicial. 3 menos 1. Se fizermos um cálculo rápido no registro numérico, 9 menos 1, 8. 3 menos 1, 2. 8 dividido por 2, 4. E eu já sabia disso, porque com o GeoGebra já apareceu o valor da taxa de variação. E isso é uma taxa média de variação, ok? Que também significa para a reta o que geometricamente, gente? O coeficiente angular dessa reta, tá? Beleza.
Agora, se eu considerar, vou esconder o ponto A, vou manter o ponto B, porque eu vou usar aqui de novo o 3. Vou esconder essa reta, não quero, e vou esconder a inclinação dela. Vou digitar agora e construir o ponto de coordenadas 2 na função e f de 2. Beleza. Eu tenho o ponto C. Jogando 2, eu tenho a imagem 4. Beleza? Na função. Bom, também tenho 2 pontos, também posso traçar uma reta por esses 2 pontos, agora por B e por C. Eu vou ter uma outra reta H. Repare que a equação dela já é diferente. Ó. Aqui no GeoGebra aparecem as equações dessas retas. E, obviamente, a inclinação dela também será. Cliquei em inclinação, pá, apareceu a inclinação. Deixa eu diminuir o zoom. A inclinação agora é de 5. O que é que significa isso? Significa, chegar mais para cá para a gente ver bonitinho, deixar essas informações aqui. Significa, vou digitar de novo no GeoGebra, que eu terei uma taxa média de 5, ou seja, o ΔY sobre o ΔX será igual a outra fração. A variação das imagens, eu vou do ponto C até o ponto B. A imagem do ponto B é 9, é o maior ainda, menos a imagem do ponto C, que é o menor, 4, sobre a abscissa do ponto B, 3, menos a abscissa do ponto C, 2. 9 menos 4, 5, 3 menos 2, 1. Ou seja, isso dará 5, como já sabíamos. O que eu quero com isso, gente? Bom, diferente da função do primeiro grau, onde sempre qualquer 2 pontos que eu pegue, eu vou gerar a mesma reta, então eu vou ter sempre a mesma variação, ou seja, o mesmo coeficiente angular. Numa função do segundo grau, por exemplo, isso não acontece. Em outras tantas funções, isso não acontece. Depende dos pontos, do intervalo de pontos que eu pego no domínio dessas tantas funções. Tá? Mas, para qualquer 2 pontos que eu pegue numa determinada função, eu sempre vou conseguir traçar uma reta. Essa reta eu chamo de reta secante, corta nesses 2 pontos. E isso gera o que para mim? Gera uma taxa média de variação a cada momento. A cada vez que eu vario o x, eu também vou estar variando o y na minha parábola, e a cada momento eu terei uma nova taxa média de variação. Ok? Vou trazer para vocês a definição. Se eu considerar um intervalo x0, x1, ΔY sobre ΔX eu chamarei de taxa média de variação da função, ou simplesmente de y, em relação a cada unidade de crescimento de x nesse intervalo. Nesses casos eu avancei. Avancei de um ponto x0, o meu x0 lá no exemplo, ora era o 1, ora era o 2, para um ponto x1. Nesse caso coincidiu os dois, mas pode ser diferente também. Então, toda vez que eu tiver isso, eu vou ter um f de x1, o f da a imagem do ponto mais alto, né, maior, de maior imagem, menos a imagem menor sobre, ou melhor, a imagem do ponto mais afastado no domínio, que tenha maior valor no domínio, porque isso tem relação com o domínio, que se a reta for decrescente, a situação é a mesma, mas eu, para armar a minha variação, eu tenho que pensar no ponto do domínio maior. Dá uma olhadinha na aula de função do primeiro grau. Então, recapitulando, ΔY sobre ΔX, dado por f de x1 menos f de x0, x1 menos x0, é chamado de taxa média de variação. Tá? É só calcular variação de y sobre variação de x para cada 2 pontos que eu pego na função. ΔY ou ΔF, que eu também posso chamar de ΔF, é a variação da função nesse intervalo do domínio, x0, x1. ΔX é a variação da variável x no intervalo x0, x1. Como a gente já falou, geometricamente, essa razão, tá, essa taxa média de variação, significa o quê? O coeficiente angular da reta que passa por esses pontos, tá? Pelo gráfico da função. Particularmente na nossa função, foi a x ao quadrado, que sai de um ponto x0 com imagem f de x0 e vai até um ponto x1 com imagem f de x1, tá? Abscissa x1 com imagem f de x1. Beleza? Então a gente viu essas definições e agora tem uma novidade. Vamos para o quadro
entender um pouco mais disso. Beleza? Fique ligado. Então, pessoal, a gente veio lá do GeoGebra e a gente viu uma definição inicial, né, antes da gente chegar propriamente derivada, referente ao seguinte: se eu considero uma função qualquer f de x e eu considero dois pontos do domínio x0 e x1 do domínio dessa função, esse x0 tem imagem f de x0 e este x1 tem imagem f de x1, a gente viu que se considerarmos a diferença x1 menos x0, que eu chamei de ΔX, e considerarmos a diferença f de x1 menos f de x0, que nós podemos chamar de ΔY, a razão, ou seja, a fração ΔY dividido por ΔX, que é simplesmente essa diferença, como já falamos, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, isso é chamado de taxa média de variação, tá? Além disso, se eu tomar esses dois pontos, a gente sabe da geometria plana, porque por qualquer dois pontos distintos, a gente pode traçar uma única reta, tá? Se eu traçar uma reta, que eu vou chamar de S, essa taxa média de variação, ou seja, o meu ΔY sobre ΔX, também é considerado, essa reta tem uma inclinação alfa, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho alfa. Isso, se eu considerar esse triângulo retângulo, é o cateto oposto, e aqui é o cateto adjacente a esse ângulo, que é o ângulo de inclinação da minha reta S. Logo, essa variação, essa taxa, essa razão, que é o cateto oposto ΔY sobre o cateto adjacente ΔX, será a tangente desse ângulo. Além disso, lá da aula de função do primeiro grau, nós sabemos que a tangente do ângulo está relacionado com o quê? Com o coeficiente angular da reta que tem essa angulação, ou seja, nesse caso, o coeficiente angular de S. Então, geometricamente, a minha taxa média de variação também significa o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos onde eu estou calculando a variação, tá? Bom, aí expandindo um pouco mais essa ideia, trabalhando um pouco mais essa ideia, eu posso considerar também, ao invés de pegar só x0 e x1, tá? Eu posso considerar a minha função f, eixo x, eixo y, origem, a minha função f, e ao invés de sair de um x0 e ir para um x1, eu vou caminhar do x0 avançando para um x0 mais ΔX. Bom, eu continuo do mesmo jeito. Se eu caminho do x0 mais ΔX, eu me desloquei para frente, ΔX. Nessa situação para frente, o meu ΔX é um deslocamento, é um valor, melhor dizendo, positivo, tá? Eu estou avançando. Então aqui eu vou ter uma imagem f de x0, aqui eu ainda vou ter uma imagem f de x0 mais ΔX, tá? Considera a mesma reta S, tá? Relevem o desenho da reta. Olha só, então, a minha taxa de variação, que eu estava escrevendo desse jeito, um ponto final, um ponto inicial, o meu ponto final, como eu mudei a cara dele, eu só vou reescrever e posso reescrever ela desse jeito. ΔY sobre ΔX pode ser escrito então o valor, a imagem do valor final, que é f de x0 mais ΔX, menos a imagem do valor inicial,
f de x0 sobre o valor final, x0 mais ΔX, menos o valor inicial, x0. Simplificando isso daqui, ó, pessoal, o que é que eu vou ter? F de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Beleza. Mas Celso, e se o ΔX for algo negativo, será que muda alguma coisa nisso aí? Ó, meu povo, se eu considerar a mesma função f de x, só que agora o meu x0 está aqui, e ao invés de avançar ΔX, eu vou voltar a ΔX. Ou seja, eu saio de um x0 e vou ainda para um x0 mais ΔX, só que agora o meu deslocamento aqui é de ΔX, em módulo, aqui é um deslocamento em módulo para garantir que é um deslocamento, uma distância, mas o meu ΔX aqui, quanto é que é ele? É um número quê? Que tipo de número? É um número negativo, porque eu estou voltando, ok? As imagens ainda são f de x0 mais ΔX e f de x0. E a minha taxa de variação, quem é? ΔY sobre ΔX igual. Quem é o meu final agora? A minha imagem final é o f de x0. Quem é a minha imagem inicial? É o f de x0 mais ΔX sobre quem é o meu ponto final do domínio? x0 menos, aí eu tenho que colocar parênteses, tá, galera? Porque eu tenho aqui um binômio, ok? Uma soma entre parênteses aqui, para poder fazer o jogo de sinal, x0 mais ΔX, que é o valor inicial do domínio. Simplificando isso daqui, vai ficar menos x0 menos ΔX, ou seja, o que é que eu tenho? F de x0 menos f de x0 mais ΔX sobre, esse com esse vai embora também, e vai ficar o quê? Menos ΔX. Uai, se eu resolvo tirar esse menos daqui de baixo, é só multiplicar tudo por menos 1, vai ficar o quê? Esse será negativo, esse positivo e esse positivo, ou seja, mudando a ordem da posição, que eu posso, né, uma soma, eu vou ter f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Eu trouxe essa outra possibilidade para mostrar a você que tanto faz se o meu deslocamento ΔX é positivo ou negativo. Eu terei a mesma taxa média de variação, ok? Agora a gente está indo para um exemplo, para que você entenda isso melhor. Se liga.